Você quer comprar ações e não sabe nada, você tá ali super lendo o jornal todos os dias e encontrou uma notícia e você acha que ela é incrível, que vai trazer uma grande rentabilidade para o seu patrimônio e você está muito ansioso para ver a sua carteira de ações tendo rentabilidade, você escolhendo as empresas certas e não sabe por onde começar? Depois do meu café eu te conto. E o café estava quente, hein? Olha só, uma questão muito importante para quem vai entrar no mercado de ações, que diferentemente da renda fixa, que eu falo aqui para vocês através do Entendendo Tesouro Direto, você já sabe quanto você vai ganhar. No mercado de ações é muito óbvio, você não sabe quanto você vai ganhar. Você compra uma fração de uma empresa na expectativa que ela venha te apresentar fortes valorizações. Aqui um ponto, quando nós compramos ações, nós temos o ganho de capital, que é algo que você entende que compra na baixa e vende na alta, e você tem uma coisa que a gente fala muito aqui, que é muito presente no nosso conteúdo, que são os dividendos, os juros sobre capital próprio. A gente te explica isso para você. Se você quiser entender um pouquinho mais, te convido a visitar o nosso canal no Instagram, Gilvan Bueno, que tem muito conteúdo lá explicativo para você. Muito bem, quando você entende que o mercado de ações tem essas duas variações, ganho de capital e dividendos, você já começa a dar um passo importante. O segundo passo, como eu falei, é a leitura. É imprescindível que você leia. Então eu separei aqui 5 dicas de coisas que você não pode fazer e que está presente no caso de DASA 3. DASA 3, como está a tela aqui para vocês, é uma companhia listada em Bolsa de Valores que trabalha com diagnósticos, tem muitas unidades pelo Brasil e ela fez uma parceria ali com a Amil. Então as duas se juntaram e criaram uma parceria. A primeira dica do que você não pode fazer é agora. É o quê? É comprar uma ação sem entender o que ela faz. E isso aconteceu muito no caso de DASA 3. Qual foi essa questão? Quando esse acordo saiu, as ações no dia valorizaram mais de 10%. Ao longo, ou seja, o que antecedia esse fato e quando aconteceu, em junho de 2024, as ações tiveram uma valorização de mais de 40%. Então imagine que você falou assim, poxa, essa empresa já custou, olha aqui no gráfico, incríveis, em um mês, né? Ela saiu de 3 mais ou menos para R$4, R$4,20, R$4,50, eu acho que ela vai bater R$10, porque ela já foi R$10 um dia. Então eu vou comprar e esperar que ela vai subir. Só que não compre, segunda questão, não compre no boato. Você tem que entender o que a companhia faz. Você comprar no boato, você abriu o jornal, verificamos que as ações da DASA 3 terão uma forte valorização, é imprescindível que você compre. Isso não pode, você tem que entender quais são os desafios da companhia. E DASA 3, depois dessa alta de mais de 40%, saiu de R$ 4,50 para R$ 2,92. Caiu, não subiu. Por quê? Você tem que entender um pouquinho aqui sobre como são esses acordos e o que está sendo negociado. Perceba, quando a gente faz uma janela de 6 meses, DASA saiu de R$10 para R$ 2,92. Perceba também que a DASA ela tinha uma dívida. E terceiro fator, entenda de contabilidade, entenda de endividamento. Você tem que entender o mínimo. Se você vai olhar uma ação, você tem que entender de endividamento de companhia e como ela faz lucratividade. Por quê, Gilvan? Aqui vem uma explicação, tá? Existe uma métrica, não se preocupe, que é o quanto eu gero de caixa, vou abreviar, vou chamar isso de EBITDA, mas quanto eu gero de caixa vezes a minha dívida. O que é isso? Eu gero 1 bilhão de caixa, vou chamar de EBITDA, e eu tenho 3 bi de dívida. Quer dizer que eu estou negociando 2 vezes a minha geração de caixa. Então tem um problema, eu estou em alavancagem operacional. Eu estou gerando 2 vezes a minha geração de caixa em dívida. Eu tenho 1 de geração e 2 de dívida. Isso é um grande problema. Isso deixa a empresa alavancada. Quando essa empresa está alavancada, com os juros no patamar de 10,50, nós temos um problema. A companhia vai ter um alto endividamento e vai pagar muitos juros sobre sua dívida. Gilvan, quais são os problemas de eu pagar muitos juros sobre minha dívida? Dividendos, que é o que nos interessa. Procure aqui o nosso conteúdo sobre dividendos. Quanto mais endividada ela tiver, menor será o seu dividendo, porque uma empresa precisa ter lucro para distribuir os seus dividendos. Então, muita atenção quando você olhar para essa questão de uma empresa que tem um alto endividamento.
Nesse caso, o investidor aqui, ele está olhando só o ganho de capital quando ele comprou essa ação. Por quê? Porque ele vai comprar na baixa e vai esperar a alta. Mas isso não é tão óbvio. Então ele acaba, em vez de ter duas oportunidades de investimentos, ele tem uma oportunidade. Qual é essa uma oportunidade? É só o ganho de capital. Ele não tem as duas, que é o ganho de capital mais os dividendos. Então, muita atenção quando você for fazer isso. E aí, entendendo o endividamento, bem, a DASA tem uma dívida de 9 bilhões. Esse é o problema, por isso que ela caiu. Mesmo fazendo esse acordo, ela vai ter essa dívida. E o mercado precisa entender como ela vai reduzir sua dívida. E aí é um grande problema. O quarto fator muito importante é nós entendermos aqui, a gente chama de comparação com outros pares do mercado. Então você é o quê? É comparar a minha companhia com as outras empresas e entender se a minha companhia é a mesma coisa. Ou seja, mercado de ações não é comprar na baixa e vender na alta. Você tem que entender um pouquinho. Entenda de alavancagem operacional, entenda sobre geração de caixa, que isso vai ser precioso para você. Bem, quando eu comparo as outras empresas listadas em bolsa, que são Hapvida, Mater Dei e Fleury, perceba que ela tem uma das maiores alavancagens. Por exemplo, Redditor também, que é uma empresa listada. A gente está falando de 4 empresas listadas. Então a gente tem ela, que é uma das empresas mais alavancadas do setor. Por isso que as ações não dispararam. Por quê? Porque ela tem uma alavancagem de quase 4 vezes a geração de caixa. Tá aqui, ó. A alavancagem financeira estava em 3,84 em 2023. Então, se eu não fizesse essa comparação, eu ia ficar preso, numa companhia que tem margem de lucratividade pior que seus pares. É o quarto fator. E o quinto fator, não menos importante, é você olhar, sempre que você for fazer uma aquisição, fazer 2 análises. Uma análise técnica e uma análise de balanço. Quando a gente olha aqui, a análise técnica, que é olhar o gráfico da empresa, e muitos analistas, muitos investidores gostam disso, na janela de 1 ano, essa empresa cai 73%. Olha isso, quase R$8. Ela saiu de R$10 para R$ 2,92. Ou seja, é uma ação que está em espiral de queda, mas você comprou no boato que ela ia disparar para R$10. Aí você não entendia de alavancagem, você não entendia de como ela gera caixa, você não tinha uma comparação com seus outros pares, você não entendia o momento da companhia. Então a dica 5 é, bota assim, ó, Google, faz no Google aí, bota assim, vê o código da companhia DASA 3, o Google já te dá isso. Aí depois você olha outros sites, fundamentos, e olha assim, e até o próprio Yahoo Finance tem isso para você, ele mostra o endividamento da companhia, o crescimento. Então foram esses 5 preciosos momentos que nos transformaram em 5 dicas de investimento para que você consiga investir no mercado de ações. Não compre ações utilizando o seu jornal sem entender a companhia e saia daqui mais inteligente, mais investidor, porque isso vai ser muito importante para você. Mas é muito importante também o seu like, o seu joinha, a sua ativação do sininho para o nosso próximo conteúdo. Se ficou com dúvida ou curiosidade, vai no meu canal, João Bueno, eu te espero lá, junto com Lira Bira.